Em primeiro lugar, é importante considerarmos o fato que o comportamento humano ele é multideterminado por N variáveis. Vale pensar dessa forma para que você não caia num julgamento errôneo de que o comportamento que nós fazemos, emitimos, é determinado por uma única causa. Então, eu quero iniciar esse bate-papo com a reflexão que para todo comportamento existe causa, ainda que desconheçamos. O que muitos de nós não sabem é que uma parcela da população é hipersensível. Em psicologia, nós chamamos de vulnerabilidade biológica para esse fenômeno. Essas pessoas apresentam algumas características. Elas simplesmente nascem assim. Elas são mais sensíveis aos estímulos emocionais, são capazes de detectar informações emocionais sutis no ambiente, mais do que as outras pessoas percebem. Elas sentem emoções com muito mais frequência do que os outros e as suas emoções parecem surgir sem nenhum motivo, inesperadamente. Elas têm emoções mais intensas e suas emoções surgem com uma força descomunal. As suas emoções têm uma outra característica, elas são duradouras. Daí, dá pra gente perceber o sofrimento que vem decorrente dessa percepção. Uma outra característica muito marcante das pessoas hipersensíveis é que elas têm muita dificuldade em regular suas emoções. Muitas vezes, sem pensar, elas acabam fazendo coisas que as colocam em crise. E muitas vezes elas sentem dificuldade para ser efetivas. O seu estado de humor muitas vezes atrapalha a organização para atingir os objetivos. E tem uma outra coisa que eu quero destacar para vocês, que é o fato delas sentirem dificuldade, incapacidade de controlar os seus comportamentos ligados ao seu estado de humor. Então, se ela estiver chateada, o comportamento vai estar associado a esse. Se ela estiver feliz, o comportamento vai estar ligado a esse. De um modo geral, na sociedade, os hipersensíveis não são compreendidos como deveriam. São entendidos como fracos, frágeis, mimimi. E aqui eu não estou descartando a importância de encorajamento, de enfrentamento da realidade. No desenvolvimento dessa criança hipersensível, ela pode se deparar com um ambiente altamente invalidante, que não compreende suas emoções, seus sentimentos e a sua forma de perceber o mundo, assim as pessoas, que simplesmente responde diferente da maioria. A maioria de nós não tem a habilidade desenvolvida de validação, de saber reconhecer como o outro se sente, como o outro se apresenta diante de nós. De um modo geral, a gente parte direto para o julgamento. Você está sendo fraco, deixa isso para lá, você está sendo uma criancinha, e invalidamos o sentimento primário do outro. No caso do comportamento bullying ou do cyberbullying, a gente já vai se deparar com uma situação agravada. O indivíduo que já está vivendo de uma forma recorrente invalidações. Aí nós chamamos, no caso, de uma invalidação corrosiva. E é essa invalidação que afeta a estima e faz com que esse indivíduo, nem ele mesmo, consiga se validar. Muito pelo contrário. Ele passa a entender que é natural ele mesmo se invalidar. É como se ele acreditasse que ele fosse tudo aquilo que está sendo dito pelo outro. Ele sofre, mas ele crê que ele é. Por isso, pai, por isso, mãe, comunidade, escola, igrejas, precisamos desenvolver a habilidade de validação. Validação é uma habilidade fundamental para que possamos lidar com bullying, ansiedade e outras questões de saúde mental. É claro que nós não vamos ficar somente na habilidade de validação, pois a pessoa que tem dificuldade em falar o que pensa e sente para o outro, por exemplo, ei, eu não gosto de ser chamado dessa forma, me respeite, ou simplesmente bloquear, dar um gelo, precisa de ajuda para desenvolver essa habilidade, nós chamamos de efetividade interpessoal, a capacidade de falar o que penso, sinto, da maneira assertiva para que seja efetiva, para que cumpra a função que ela espera. A boa nova é que há como treinar essas habilidades. Hoje a psicologia disponibiliza de treino de habilidades socioemocionais. Se você tiver dúvidas sobre validação, dá um pulo no nosso canal da Estimare Psicologia, que tem ali uma série de vídeos orientando todo mundo que quiser sobre validação. Agora vamos falar do comportamento daquele que faz o bullying. Gente, prestem atenção. Hoje, nós sabemos, através da neurociência, que o cérebro respeita um período de maturação. Ou seja, existe um tempo necessário para que o nosso cérebro tenha suas funções todas desenvolvidas e possa, então, usá-las. Ele não é o mesmo quando uma criança pequena, quando ela é uma adolescente ou quando ela é um adulto. Por quê? Porque existe um desenvolvimento, uma maturação neurológica, uma maturação do seu cérebro.
E eu quero que vocês saibam uma coisa muito importante que faz a diferença no nosso cuidado com os nossos. Eles não têm ainda maturidade de memória prospectiva. O que que significa isso? Significa que eles ainda não conseguem fazer pensamento completo de planejamento, analisando causas e consequências. Sabe o que isso representa, pai? Sabe o que isso representa, mãe? Professor, comunidade, representa que você precisa andar junto e você precisa supervisionar. Gente, não dá para deixar sua criança e adolescente solto com o smartphone e achar que não vai ter um preço. Vai ter um preço, nós precisamos acompanhar essas crianças e adolescentes. E quando percebemos que o comportamento delas não está caminhando segundo os valores que você carrega na sua família, você precisa sentar, escutar, validar. Validar significa reconhecer o que ele tem ali a apresentar para você, o seu sentimento. Não julgue, escute. E aí sim, depois que você escutou, que você acolheu, aí em seguida oriente-o. Oriente-o na direção de enfrentar a realidade que se apresenta. Para aquele que fez o bullying, oriente-o na direção de retratação, de pedir desculpa, de se fazer compreender, de fazer algo na direção de ser compassivo, de agir com amor. Amor não é sentimento, pessoal. Amor é atitude consciente e intencional. Nós aprendemos errado. Amor não é e nem nunca vai ser sentimento, por favor. E aquele que sofre, aquele que está passando pelo bullying, você adulto precisa ajudá-lo, precisa ouvi-lo sem julgamento. Deixe ele falar. Se precisar chorar, deixe ele chorar. E em seguida, acolha-o e logo encoraje-o a aceitar a realidade como ela é. Se o coleguinha está sendo, se o amigo está sendo cruel, não julgue, simplesmente nomeie e identifique. Filho, essa é uma atitude cruel. Assim a gente não deve agir. Vamos seguir a nossa vida e vamos fazer o melhor que a gente pode. Não vamos reproduzir esse tipo de modelo. Não se paga o mal com o mal, filho. Chega, vamos interromper esse ciclo vicioso da agressão. Agora, não é por isso que nós vamos ficar de braços cruzados e não vamos fazer nada. Nós podemos sim fazer muito com o treino de habilidades socioemocionais, ajudar nossas crianças e adolescentes a desenvolver a habilidade de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar, de efetividade interpessoal, saber falar o que pensa, sente, terminar relações, iniciar relações, se comportar de uma maneira socialmente muito mais adaptativa a partir do treino da habilidade. Nesse sentido, não é simplesmente identificar se houve bullying, quem fez. Nós precisamos ir além. Nós precisamos, além da notificação, nós precisamos oferecer oportunidade do treino dessa habilidade para aquele que fez e para aquele que sofreu. Ensina teu filho no caminho. Você precisa estar junto, acompanhando, sabendo o que está acontecendo e orientando com amor, disciplina e muita paciência nessa jornada que te espera. Um abraço e até mais.